Comissão da Pessoa com Deficiência debate programa estadual para crianças com microcefalia. Produtos apreendidos podem ser doados para programas sociais do Estado. E a Alerj abre exposição A Mulher e o Câncer de Mama no Brasil. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Um grupo de trabalho vai ser criado pela Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência para elaborar um programa estadual único de diagnóstico, acompanhamento e tratamento para crianças com microcefalia. Vários problemas no tratamento de bebês com microcefalia foram debatidos durante a audiência pública da comissão na Alerj. Foi relatada a falta de medicamentos anticonvulsivos, de neuropediatras e de assistência básica nos postos de saúde e clínicas da família. Alguns pais de bebês com microcefalia contaram que têm enfrentado dificuldades para se inscrever em programas sociais como Bolsa Família. Uma das mães criticou o fato da assistência básica aos bebês ser oferecida apenas em hospitais de referência do Estado. A maior dificuldade é a estimulação precoce, assídua, normalmente são 30 minutos a cada 15 dias. O ideal não é isso, são 3 vezes na semana, entre outras especialidades. E uma consulta eficiente com o neuropediatra, que nós temos total carência, tanto no SUS quanto no particular. Essa especialidade foge. É fantasma no Estado. Para a médica e pesquisadora do Instituto Fernandes Figueira, os investimentos para o enfrentamento à epidemia do Zika vírus foram principalmente voltados para o desenvolvimento do teste sorológico, de vacinas e para o combate do próprio mosquito. Para ela, os recursos para os cuidados e tratamento da criança com microcefalia ficaram em segundo plano. Infelizmente, os investimentos para as crianças, para as questões relativas ao desenvolvimento das crianças, foram meio aquém do necessário. Então, a epidemia acabou, mas as crianças continuam aí, precisam de investimento, principalmente nas questões de estimulação. Para pressionar a atenção primária nos municípios, o Instituto do Cérebro pretende convocar a partir de novembro todas as crianças diagnosticadas com microcefalia para saber como anda o acompanhamento e a evolução do tratamento em cada cidade do Estado. Quando o projeto foi criado, ele foi criado dessa forma, que competia ao Estado o atendimento especializado e o diagnóstico. Então as crianças vinham para o Instituto do Cérebro para serem avaliadas por uma equipe de especialistas e fazer os exames mais complexos. Depois elas deveriam retornar para os seus municípios. Lá no início a gente necessitava de um contato no município. Eram crianças muito doentes, eram casos muito específicos, a gente queria saber que encaminhamento essas crianças iam ter nos seus municípios. Para reforçar o nosso compromisso com as famílias, a gente quer chamar todo mundo de volta, até para a gente ter mais um mecanismo de pressionar a atenção primária dos municípios, saber o que eles estão fazendo. Por isso que é importante que antes disso a gente consiga constituir essas figuras, a gente consiga saber em cada município quem vai ver essas crianças. O presidente da comissão, o deputado Márcio Pacheco, propôs a criação de um grupo de trabalho para elaborar um projeto de lei que crie o Programa Estadual Único para o Tratamento e Acompanhamento da Microcefalia, além de sugerir políticas públicas para a inclusão social das crianças. Se debate mediaticamente a questão da Zika, mas há muito mais por trás dessa questão e o Estado que não consegue ainda desenvolver política para atender um número grande, equipar não só os centros para atender, mas preparar os seus profissionais. Vamos desenvolver um grupo de trabalho para estabelecer a formação de um programa estadual que vise diagnóstico, acompanhamento, tratamento de crianças com microcefalia e, obviamente, o prognóstico e o avanço. Política pública de educação, inclusão na sociedade. Então, esse grupo de trabalho já vai começar a funcionar no Instituto Fernandes Figueira, com a participação do Parlamento, do Ministério Público, sociedade civil, pais e mães e os demais técnicos que visam buscar atender essa população que cada vez cresce mais e que precisa de um atendimento específico. A regulamentação técnica para serviços de alimentação, proposta por um projeto de lei do deputado Zaqueu Teixeira, foi tema de audiência pública conjunta das comissões de Cultura e Segurança Alimentar da Alerj. Especialistas e representantes do setor discutiram o tema e apresentaram ideias para aperfeiçoar o texto que está em tramitação na Casa.
Desde dezembro de 2015, a gastronomia é um patrimônio cultural do estado do Rio, mas o crescimento do setor ainda esbarra em lacunas na legislação. Para o deputado Zaqueu Teixeira, é imprescindível que os serviços de alimentação estejam em consonância com as normas e procedimentos higiênico-sanitários e sejam fiscalizados com critérios adequados. Nós queremos que o consumidor tenha garantia do produto que ele está consumindo. Então nós estamos tratando aqui da normativa relativa aos alimentos. Como é que ele tem que ser transportado, como ele deve ser manipulado, qual a temperatura de armazenamento. Então, tudo aquilo que diz respeito a que você tenha um alimento de boa qualidade foi tratado hoje aqui. O projeto foi elaborado por um grupo de trabalho coordenado pela professora Marta Moekel, nutricionista, docente e pesquisadora da UFRJ. Ela explica que o texto reúne legislações já existentes e visa estabelecer orientações para a obtenção de padrões de qualidade dos serviços. A gente não tem nenhuma lei que fale por quanto tempo um alimento pode ficar exposto, qual é a temperatura, né? Então isso é importante. Outro quesito também importante é com relação à higienização dos ambientes, né? Que eu acho que isso já contempla em várias outras legislações, mas também com relação à segurança do trabalhador, né? Como ele trabalhar, quais os equipamentos de proteção individual que eles devem usar, que normalmente nesses estabelecimentos comerciais a gente não vê essa preocupação, então isso é muito importante. E também a questão dos registros, né? De ter uma documentação, de um registro de todas esse monitoramento, né? Desse processo, um registro e documentação. E, por fim, né? Que é importantíssimo, é a lista de verificação. Presidente da Comissão de Segurança Alimentar da Alerj, a deputada Lucinha destacou a importância do debate e disse que pretende incorporar propostas e sugestões ao projeto, principalmente na questão das penalidades, que para ela devem ser mais rigorosas. Hoje é mais fácil o dono do restaurante descumprir a legislação que é vigente da vigilância sanitária do que pagar uma multa de R$ 1.200. Então nós temos que aumentar a questão da penalidade para evitar justamente o que vem já acontecendo. Então vamos aproveitar a lei e discutir a questão das penalidades. A vigilância sanitária do município também pretende apresentar propostas ao projeto e destacou principalmente a importância de um regulamento técnico mais flexível. Uma delas é em relação às matérias que mais engessariam, na verdade, a ação de fiscalização, como a questão de definir em lei qual seria o pé direito de um serviço de alimentação, o pé direito nas edificações. Isso a gente já superou aqui no município em 2004, né, quando a gente tinha uma legislação extremamente rígida e que a gente engessava o processo de licenciamento sanitário de bares e restaurantes. A gente conseguiu avançar e a gente quer trazer essa experiência aqui para a Alerj. Segundo o deputado Zaqueu Teixeira, as propostas encaminhadas serão analisadas e, havendo modificação do projeto em mais de 50%, será criado um substitutivo. Essa audiência pretende aperfeiçoar o projeto de lei que nós já demos entrada aqui nesta casa. Emendas serão feitas, faremos um substitutivo para que a gente consiga ter uma legislação que possa incluir a maioria das pessoas que manipulam e que fornecem alimentos nos nossos estados e que todos possam estar dentro da legalidade. Até o fim do ano, parte da dívida do Estado deve ser securitizada, ou seja, pagamentos vão ser antecipados por meio da transferência de títulos para instituições financeiras. A informação foi divulgada pelo presidente da Companhia Fluminense de Securitização, Paulo Tafner, durante a audiência pública da Comissão de Representação da Dívida Ativa da Alerj. As antecipações de pagamentos devem acontecer até dezembro deste ano. A previsão é que o processo renda cerca de 150 milhões de reais aos cofres do Estado. No caso do Estado, nós estamos com dificuldade financeira. A gente precisa trazer dinheiro do futuro para o presente. Para quê? Para pagar o salário dos servidores, pagar a aposentadoria dos aposentados, a pensão dos pensionistas. Então a gente vai trazer o dinheiro do futuro para ajudar a pagar o custo do presente. Isso é que é securitizar. E tem um custo. Qual é o custo? É o custo de Selic, mais uma taxa que o mercado vai cobrar, 2, 2,5, 2,6, depende. A licitação vai ser feita exatamente para a gente tentar obter a menor taxa possível. Estiveram presentes o Procurador-Geral do Estado, Leonardo Espíndola, técnicos do Tribunal de Contas e o juiz de Direito, Gilberto Abdelay.
A expectativa do Estado era arrecadar 702 milhões de reais. Como o momento da economia do Rio é crítica, o objetivo agora é arrecadar um montante antecipado antes de 2024 para saldar parte da dívida que foi avalizada pelo TCE. Do ponto de vista do mérito, da conveniência de se fazer uma antecipação de recursos, a gente tem que ter a certeza de que o Rio hoje vive um estado de calamidade na sua administração financeira. É claro que se a gente tivesse em normalidade, com receitas e despesas equilibradas, talvez fosse uma operação que não deveria ser realizada, mas não é esse o cenário do Rio de Janeiro hoje. Hoje a gente vive uma calamidade, uma situação dificílima do ponto de vista financeiro e é fundamental que se antecipem recursos, obviamente sempre preocupados com a legalidade dos atos. O aspecto de legalidade que foi tratado foi um aspecto crucial da operação, que é se essa operação representa operação de crédito ou não. Porque o Estado do Rio de Janeiro está impedido de contratar operações de crédito. Se o Tribunal de Contas considerasse que é uma operação de crédito, já estaria morta a questão. Mas o Tribunal de Contas, com os pareceres encaminhados pela Companhia Fluminense de Securitização, que são da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e da Procuradoria-Geral de Fazenda Nacional, preliminarmente se demonstrou de acordo com a ideia de que não representa uma operação de crédito. Só que ainda falta decisão definitiva pendente da manifestação da Procuradoria do Tribunal. Atualmente, o valor da dívida ativa de empresas que têm débitos de impostos estaduais chega a 77 bilhões de reais. Com a securitização, o Estado vai transferir para uma instituição o direito de receber parte dos pagamentos mensais em dívidas refinanciadas. Esta operação não traz risco ao Estado, segundo o procurador Leonardo Espíndola. Mas o presidente da comissão, deputado Paulo Ramos, não concorda com as medidas. Uma divergência grave com o Tribunal de Contas, que ainda não deu a palavra definitiva e ainda aborda a questão dos percentuais devidos aos municípios. Então, conclusão última, primeiro, que o volume para ser securitizado não autoriza a securitização, é pequeno. E o Estado vem tendo despesas com a empresa criada para cuidar da securitização. Produtos de vestuário, cama, mesa, banho e calçados apreendidos pela Secretaria de Fazenda podem ser doados para programas sociais do Estado. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações com Malva Abreu. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram mensagem do Poder Judiciário que trata da reestruturação dos serviços de registro civil de pessoas naturais de baixa viabilidade econômica, com a extinção desses serviços nas comarcas de Bom Jesus de Itabapuana, Cambuci, Campos dos Goitacazes, Carmo, Itaperuna, Piraí, Santa Maria Madalena, Sapucaia, São Fidélis, São João da Barra e Valença. As atribuições ficaram a cargo do Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais dessas comarcas. A proposta recebeu 6 emendas e retornou às comissões. O deputado Zaqueu Teixeira quer criar regras para orientar as ações da política de assistência social no Estado, com base no Sistema Único de Assistência Social, um modelo que deve ser seguido em todo o país. A matéria recebeu 17 emendas. Olha, nós temos o Sistema Nacional, que é a Política Nacional da Assistência Social, que é o SUAS, e nós não temos essa organização no Estado. Então foi por isso que eu propus o Sistema Único da Assistência Social para o Estado do Rio de Janeiro, entendendo aí a sua complexidade, a valorização que temos que dar para os profissionais que atuam na assistência social, os equipamentos que são administrados em cogestão. Os parlamentares discutiram um projeto da deputada Marta Rocha, que destina produtos de vestuário, cama, mesa, banho e calçados apreendidos pela Secretaria de Fazenda para programas sociais do Estado. A proposta foi aprovada em segunda discussão. Essas mercadorias que são apreendidas por questões fiscais que não puderam ser solucionadas, via de regra, essas mercadorias são destruídas. Se nós temos projetos de atendimento à população de baixa renda, abrigo para mulheres vítimas de violência sob a custódia do Estado,
abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade, abrigo para idosos em situação de vulnerabilidade. Por que não pegar esse material, que é roupa de cama, produtos necessários, né? Por que não pegar esse material e destinar esse material a esses órgãos? Nesse projeto, a gente até prevê a possibilidade do Estado estabelecer um convênio com a Receita Federal para que, da mesma forma do que acontece no Estado do Rio, os produtos apreendidos pela Receita Federal possam vir exatamente para esses equipamentos que têm como finalidade proteger e cuidar de população vulnerável. O deputado Paulo Ramos quer criar a política estadual de apoio ao cooperativismo. A finalidade é incentivar atividades do poder público e privado que possam beneficiar direta e indiretamente o setor cooperativista. O parlamentar quer ainda estimular o desenvolvimento social, econômico e cultural do Estado. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Na Europa, 45% da população economicamente ativa participa de sistemas cooperativistas. Estados Unidos, 35%. Aqui no Brasil está aproximadamente em 5%. Então é preciso uma política pública, que o governo do Estado tenha esse compromisso de prestigiar e de incentivar o cooperativismo. Então o projeto cria uma política pública, define os mecanismos, os incentivos, todas as formas através das quais o governo pode incentivar. O Estado pode ter um sistema de reservatórios para escoamento e aproveitamento das águas pluviais nos moldes dos piscinões da Praça da Bandeira, no centro do Rio. A água armazenada deve ser direcionada para atividades como limpeza das ruas e corpo de bombeiros. A proposta do deputado Zito foi aprovada. É importante, nesse clima que estamos, nessa racionalização de água que estamos sofrendo, que nós já venhamos a pensar para o futuro. Por isso, um projeto que certamente será bem-vindo e, se é aprovado pelo governador e posto em prática, vai ajudar muito a combater a falta de água no Estado e, quem sabe, pode ser aprovado por outros estados em todo o país. Já o deputado Figueiredo quer criar um programa de assistência psicológica aos pais, cônjuges e filhos de vítima de roubo seguido de morte no estado. O objetivo é dar suporte às famílias que perderam parentes por conta deste tipo de violência. O texto segue para a sanção do governador. As instituições privadas de ensino podem ser proibidas de cobrar taxas para emissão de documentos, como declarações ou históricos dos estudantes. O texto do deputado Dica prevê o pagamento de multa no valor de 60 UFIRs para quem descumprir a regra. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. E a terça-feira foi marcada pela abertura da exposição A Mulher e o Câncer de Mama no Brasil, uma parceria da Alerj com a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Nacional do Câncer. A exposição faz parte do calendário do evento Unidos pelo Outubro Rosa da Alerj, realizado pela Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher. Tem 3 anos que aqui dentro da Alerj a gente organiza o Outubro Rosa, fazendo preventivo, fazendo o exame aqui no Rio Imagem de todas as funcionárias da Alerj, principalmente as funcionárias que trabalham terceirizadas. A gente organiza também aqui na Alerj um ciclo de palestras que esse ano está acontecendo todas as sextas-feiras. A gente sabe que esse momento é um momento de conscientização, é um momento de orientação e através da arte é melhor ainda da gente poder expor, as ideias. Os 21 painéis da exposição buscam abordar aspectos históricos, médicos e culturais das mamas, com foco especial no câncer e nas ações para o controle da doença no Brasil. Primeiro, levar as mulheres a conhecer mais sobre a doença, se ligarem em relação à doença, levá-las a pensar sobre a necessidade do exame da doença e também levá-las a cada vez mais solicitar ao Estado, solicitar às autoridades um melhor tratamento, um tratamento mais adequado em relação à doença. E nós entendemos que a arte ela possibilita a fluidez, do conhecimento e
o poder de sensibilizar e tocar as pessoas para as questões que são de suma importância da área da ciência, da saúde e da vida, de uma maneira geral. A exposição também informa as mulheres sobre o controle do câncer de mama no SUS e estará aberta ao público até o dia 19 de outubro, no 3º andar do Palácio Tiradentes. É fundamental a gente aqui receber trabalhos de conscientização, de saúde e dizer para a gente que é uma honra na cultura receber essa exposição. Então ela está aberta ao público, é gratuita, todos os dias, de 10 da manhã às 5 da tarde, até o dia 19 de outubro, venham participar, que está valendo a pena. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.